Então, mais uma vez, oficialmente, boa noite, sejam bem-vindos. Acredito que todos aqui já me conhecem, né? Eu sou da área de saúde já há bastante tempo, atualmente em terapias integrativas, na aromaterapia, mais conhecida como a louca dos olhos. Vim falar aqui para vocês desse lançamento que foi trazido na convenção agora no Rio de Janeiro da Doterra, que é o nosso kit MetaPower, tá? Antes de começar a falar do MetaPower propriamente dito, eu quero trazer alguns pontos importantes aqui, tá? Que quem me acompanha sabe que eu falo isso massivamente em todas as aulas, inclusive nos meses ali de março e abril, a gente fez uma sequência de aulas falando sobre os sistemas do nosso corpo, né? Sistema digestivo, sistema nervoso, sistema circulatório, sistema ósseo, e eu trouxe também a importância, né, do nosso sistema digestivo, principalmente com relação ao nosso intestino, que hoje ele é considerado como o nosso segundo cérebro, né? A gente sabe que o nosso intestino, ele tem um papel ativo e muito importante no nosso sistema imunológico, pois 70% das nossas células imunológicas, elas ficam localizadas no nosso intestino, e também um papel extremamente importante com relação às nossas emoções, tá? Nosso intestino, ele é conhecido como segundo cérebro porque nele possui neurônios, tá? Sim, nós temos neurônios, igual nós temos no nosso cérebro, no nosso intestino, e esses neurônios, eles são responsáveis por até 90% da produção de serotonina, que é um hormônio muito conhecido como o hormônio do bem-estar. Então, sabe aquele ditado quando fala que a gente está enfesado, a pessoa está irritada, está nervosa, está brava, está de mau humor, fala, e está enfesada. Este ditado é muito verdadeiro. Uma pessoa que o intestino não funciona bem, que ele tem um acúmulo de fezes, acúmulo de matéria orgânica em decomposição, é um intestino inflamado, e essa pessoa vai ser uma pessoa literalmente enfesada, porque isso vai comprometer a produção de serotonina e ela não vai ter hormônio do bem-estar suficiente para ter bom humor. Então, embora o termo enfesado, né, acho que nem é tão usado mais, mas ele é muito real. Então, antes de qualquer coisa, sempre que eu falo dos óleos essenciais, eu já falo isso, e hoje não vai ser diferente, que é o fato da importância da gente manter um estilo de vida ativo e saudável, né? O famoso pulo do gato, que às vezes a gente procura, seja para emagrecer, seja para qualquer coisa, a gente busca uma solução mágica, onde a gente quer ter uma única ação, e essa única ação vai resolver todos os nossos problemas. Isso não existe, tá? Principalmente quando a gente fala de saúde, emagrecimento, enfim, emagrecimento e saúde, o controle de peso está muito relacionado com a saúde, né? A gente leva 10, 15, 20 anos, às vezes, para fazer a bagunça que a gente faz no nosso corpo para refletir numa doença, numa hipertensão, numa diabetes, num problema cardíaco, em alguma outra doença crônica, e aí a gente quer resolver isso em uma semana. Não dá, tá? Não acontece, e eu sempre brinco, né? Falo não que milagres não existam, mas a gente aqui nesse plano terrestre não é capaz de fazer. Milagres é só no plano superior com o nosso mestre, então aqui a gente tem que fazer a nossa parte, nossos movimentos reais, tá? E o que faz parte de um estilo de vida saudável? Ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação balanceada, ingestão de água, né? Ter uma alimentação em equilíbrio, que é o que a gente chama de nutrição, porque nutrição é diferente de alimentação. Comer e se nutrir são coisas diferentes. Se nutrir é oferecer para o nosso corpo aquilo que ele precisa. Comer é pegar qualquer porcaria, enfiar na boca e engolir, né? Isso tem uma diferença muito grande. E com o corre-corre, principalmente dos grandes centros, a pouca qualidade dos nossos alimentos e a grande ofertas, né, de fast food que tem por aí, normalmente a gente não se nutre, a gente se alimenta, que é a parte de pegar qualquer porcaria, pôr na boca e engolir. Mas isso vai comprometendo a nossa saúde, tá? E mesmo quando a gente procura ter uma alimentação saudável, que a gente procura ter uma alimentação equilibrada, que a gente procura fazer o nosso melhor, a gente ainda tem desafios, porque o nosso alimento, por uma questão de demanda de muitos anos, o nosso próprio alimento saudável, ele é pobre em nutrientes. Tá? Então, a gente sabe que hoje a gente tem um solo que já é exaurido, o transporte é inadequado, o armazenamento desse alimento é inadequado. Então, quando ele chega na nossa mesa, que a gente faz a ingestão dele, ele tem muito menos nutrientes do que o que se deve. Então, a Universidade de Medicina de Harvard, desde 2012, ela mudou completamente, reestruturou,
está a pirâmide alimentar, onde nessa pirâmide fazem parte os suplementos, porque já foi cientificamente comprovado que é impossível ingerir todos os nutrientes que o nosso corpo precisa todos os dias sem uma suplementação, tá? Gerenciamento de estresse. Estresse é uma das coisas que mais mata no mundo. Parabéns para o Brasil, somos o país mais estressado, somos o país número 1, tá? No mundo, no ranking de pessoas ansiosas, e o terceiro no mundo, no ranking de pessoas com depressão. Isso está muito, sim, relacionado ao nosso estilo de vida, nossa alimentação, e aí a gente já fez várias aulas falando do quanto os óleos essenciais podem ajudar nisso. Sono adequado, tá? Além do repouso, do reset, da renovação, é durante o sono que vários processos metabólicos e vitais acontecem. Então, se a gente não dorme, a gente compromete a nossa vida, a nossa saúde. São células, são sistemas que não se regeneram e que não cumprem o seu ciclo de renovação por falta de um sono adequado. Lazer, descanso, tudo isso é necessário. Tá? Então, às vezes a gente fala aqui de um produto como vai ser nesses próximos dias, o Meta Power, ele é sensacional, eu brinco que ele é quase o pulo do gato que a gente procura, o DDR Prime, que a gente vai falar amanhã, são produtos excepcionais, aí que eu brinco, falo, eu tenho certeza que a ciência, embora já tenha muitos estudos com relação a produtos naturais, óleos essenciais, ela ainda vai se surpreender muito no decorrer dos anos, né? Porque tudo isso que a gente está descobrindo ainda é a ponta do iceberg, tá? Mas, então, a gente precisa, para tudo isso funcionar, a gente precisa fazer a nossa parte, tá? É o que eu falo, não adianta a gente pegar um baita de um carrão, uma Ferrari, e colocar um combustível adulterado nessa Ferrari e querer forçar o motor, porque vai dar problema, né? Vai dar problema, ela vai exigir demais e vai acabar fundindo, ou o contrário, né? Você pega um super combustível de extrema qualidade, mas você coloca num carro que está sem manutenção, que está com um carburador ruim, agora não é mais carburador, é injeção eletrônica, enfim, que está todo desregulado, que está com vazamento, não vai ter desempenho, você vai estar jogando combustível de qualidade fora. E é isso que a gente faz, se a gente tem uma suplementação, a gente faz o uso de óleos essenciais, os melhores do mundo, a melhor suplementação do mundo, os melhores produtos do mundo, mas a gente não faz a nossa parte. Não é que a gente está jogando fora, mas o nosso corpo, se ele não está bem, ele não consegue tirar o maior benefício e o maior proveito disso que a gente está oferecendo. Boa parte disso se perde. Então, precisa existir um conjunto onde os produtos vão fazer o seu melhor e a gente, dentro das nossas possibilidades, é claro, a gente sabe que nem sempre vai ser possível gerenciar o estresse, vai ter dia que a gente vai querer matar uns 3, não tem problema, passa, ainda bem que vontade é uma coisa que vem e passa, fica tranquilo. Tem dia que a gente não vai dormir, enfim, mas dentro do possível a gente deve procurar fazer a nossa parte, tá? E aí tudo vai funcionar bem. Então, agora ao assunto que interessa, nosso kit Meta Power. O que é o Meta Power, né? Olha, quando a gente fala de meta, a gente já pensa em uma coisa grande. Aí você vai lá e põe um power, né? Poder, forte, poderoso. É exatamente isso. Então, o Meta Power, ele é um sistema completo de melhoramento da saúde metabólica. Ana, que diacho é isso? Nossa saúde metabólica é a gente. Nosso metabolismo, a saúde do nosso metabolismo é como o nosso corpo funciona, se funciona bem ou se funciona mal. E se a nossa saúde metabólica está em dia, tudo no nosso corpo funciona bem. Se a nossa saúde metabólica não está em dia, o nosso corpo vai dando defeito em uma pecinha de cada vez até o motor, ó, fundir. Então, a nossa saúde, a nossa vitalidade, de certa forma, depende primariamente da nossa saúde metabólica. Então, a doTERRA, genialmente, o que ela fez? Lembra que eu sempre falo nas aulas, questão da gente entender as causas e não só atuar como um bombeiro que vai lá apagar um incêndio, olhando só para o sintoma, usando os óleos essenciais com esse poder fantástico simplesmente como paliativo para amenizar um sintoma, e sim olhar na causa para que a gente resolva a situação como um todo. Então, é isso que a linha Meta Power faz. Ela vai lá na causa, na consequência primária da maioria das descompensações, das desordens que acontecem no nosso corpo, para apoiar, baseado no nosso estilo de vida, que também tem que ajudar, que o nosso corpo funcione da melhor forma possível. E que assim a gente tenha
vida com saúde, longevidade e saúde juntas, tá? Então, o MetaPower ele já tem sido estudado pela doTERRA há alguns anos, e ele surgiu, né, baseado, essa ideia, vamos dizer assim, surgiu de estudos da Universidade de Harvard e de outras grandes universidades, que são estudos feitos com relação à nossa idade biológica ou idade metabólica. A nossa idade biológica, ela pode, e normalmente ela é diferente da nossa idade cronológica. Nossa idade cronológica é: Ana nasceu em 1977, então hoje eu tenho 46 anos. Esta é a minha idade cronológica. A minha idade biológica ou metabólica vai depender da minha composição corporal e da minha saúde metabólica. Normalmente, exames, né, com marcadores, exames de sangue, com marcadores específicos, medem isso, e quem passa na nutricionista, que faz um exame, que vai na balança, segura um negócio assim, com um ferro na mão, chama-se bioimpedância, ali sai a nossa idade metabólica ou idade biológica. Primeira vez que eu fiz uma bioimpedância na vida, cronologicamente eu tinha 30 anos, mas biologicamente eu tinha 63. Eu, com 30 anos, eu tinha a saúde metabólica, a saúde interna correspondia de uma pessoa com mais do que o dobro da minha idade. E aí dá para entender, porque quem me acompanha sabe todos os problemas de saúde que eu tive na época, dá para entender por que isso aconteceu, né? Eu estava envelhecendo por dentro. Graças a Deus, descobri a tempo e consegui reverter. Hoje eu já consigo fazer com que a minha idade cronológica e biológica sejam parecidas. Eu já consegui ficar com a biológica mais nova do que a cronológica, mas isso foi antes da pandemia. Agora eu estou trabalhando de novo nisso, mas eu vou chegar lá. Tá? Então, o metabolismo, a nossa idade metabólica, corresponde às nossas células, ao nosso corpo por dentro, a saúde que a gente tem, a vitalidade que a gente tem. Tá? Nossa estresse oxidativo, voltando lá na história do intestino, lembra? Má alimentação vai desequilibrar a microbiota intestinal, que vai causar uma inflamação, que vai aumentar a permeabilidade. Lembra da história do coador de café? Que faz os buraquinhos no coador de café e aí volta para dentro do corpo que não é para voltar. E aí a gente reabsorve toxina, inflama o organismo, tem uma inflamação sistêmica, vai inflamando órgão por órgão, estresse oxidativo, até que dá zebra e o motor funde. Isto não acontece da noite para o dia. Isso leva anos para acontecer, mas acontece e é bom a gente prevenir, tá? Metabolismo, tá? Então, o que é o metabolismo? O metabolismo, ele não é assim, é aquilo que faz eu engordar ou emagrecer. Se ele for rápido, eu emagreço, se ele for lento, eu engordo. Não. Ele é muito além disso. O metabolismo, ele é um conjunto de reações químicas que vão transformar o nosso alimento em energia para as nossas células. Se não tem metabolismo, se metabolismo não tá bom, não funciona direito, as nossas células, onde a gente tem célula? No corpo inteiro. As nossas células não comem, elas não têm alimento. Se elas não têm alimento, elas morrem de fome. Se a célula morre de fome, a gente morre. Então, é simples assim. Tá? Então, o metabolismo ele está associado à vida, à vitalidade, e não somente a controle de peso. Tá? Então, é muito sério a gente entender o que quer dizer isso. Foi o que eu escrevi ali, né? Então, a saúde metabólica, ela também está muito relacionada. Por que a gente fala tanto do bendito do carboidrato? Quem assiste minhas aulas deve estar enjoado de me ver falar disso. O tal do carboidrato, não coma carboidratos refinados, elimine açúcar, porque os níveis de açúcar no sangue são um dos marcadores de saúde mais importantes que a gente tem. Então, a gente, às vezes, vai ter ali uma pressão sanguínea desequilibrada, um sobrepeso, mas a última coisa que altera é o nosso nível de açúcar no sangue. E quando ele altera, é tipo assim, sinal vermelho. Vai dar ruim, tá? Então, às vezes, a gente faz uma glicemia de jejum que está alta, faz lá uma curva glicêmica que deu, né? Faz aqueles exames, vai falar, tá um pouquinho alta. Aí você fala assim, não tem problema, né? Tem. É o marcador mais importante para te avisar, é o seu corpo com bandeirinhas vermelhas, luzes de neon piscando, falando assim, olha para mim, porque vai dar ruim, tá?
Então, o metabolismo ele vai influenciar em tudo. Nossa energia, nossa disposição, no sono, no peso, no nosso humor, na composição corporal, na nossa performance cognitiva. E quando eu falo de performance cognitiva, eu não estou falando só de dicção, de conversar, eu estou falando de foco, de memória, de concentração, da nossa capacidade de desenvolver as coisas, de acompanhar projetos, de estudar, de trabalhar, tá? Então, isso vai muito além, isso atua na nossa saúde cerebral, tá? E os produtos do Kit MetaPower, eles vão trabalhar tudo isso em conjunto, né? E eles são divididos em 3 fases para que juntos eles possam obter o melhor desempenho, fazer com que o nosso corpo tenha o melhor desempenho possível, trazendo aí o suporte e a manutenção dessas áreas. Quando a gente fala em óleos essenciais, a gente não está falando de nutrição, né? E então, muitas pessoas já chegaram a me perguntar, Ana, quer dizer que agora, com o lançamento do MetaPower, a gente não vai mais precisar fazer os óleos essenciais e aquela coisa. Gente, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver um com o outro, tá? Eles se complementam. Se com um já é bom, com os dois juntos é melhor ainda. Um substitui o outro? Não. Cada um atua no seu quadrado e a cada um cuidando do seu quadrado, os dois juntos têm o máximo de resultado. Então, um não substitui o outro, é para associar o que a gente já sabe, o que a gente já usa até aqui, com o MetaPower para potencializar ainda mais a nossa saúde e a nossa longevidade, tá? E diferente dos óleos essenciais, aqui no MetaPower, a Adoterra trouxe para a gente também nutrientes, tá? Então, essa linha, ela tem nutrientes, coisas que a gente sabe que os óleos essenciais não têm, como zinco, magnésio, vitamina C, entre vários outros nutrientes. Então, aqui, sabe aqueles nutrientes que eu falei lá no início da aula, que eu falei que é importante, que são vitais, que a gente precisa ingerir todos os dias, que são essenciais? Então, esta linha MetaPower traz esse complemento nutricional para a gente, que dentro da Doterra a gente já tinha ali no nosso Terra Mix, no nosso VM Complex e no nosso Ex-Ômega, né, que são os nossos complementos de fibras, vitaminas e minerais e ômega 3. Substitui? Não, se somam, cada um no seu quadrado, cada um cumprindo a sua função. Não faz com que um seja mais ou menos importante do que o outro, tá? Já resumi essa tela aqui com as minhas palavras. Então, vamos lá, considerando a fase 1, né? A fase 1, ela tem o objetivo de trazer para a gente energia e vitalidade. Então, qual que é a fase 1? Está anotadinho ali mais para frente. A Doterra trouxe para a gente o mix, né? Que é o óleo essencial, que é o MetaPower no frasquinho do óleo essencial que a gente tem, onde a gente vai poder usar aromaticamente, no difusor, topicamente, por ingestão, da forma que a gente já utiliza os óleos essenciais, e trouxe também o soft gel, que é para a gente facilitar a nossa vida, né? Em vez de a gente ter uma cápsula vazia, ir lá e pingar, tal, ele já vem prontinho, é só a gente fazer a ingestão. Então, ali são unidos, né? E uma coisa muito interessante, assim, às vezes as pessoas me perguntam, Ana, se eu pego um mix da Doterra e eu olho os óleos essenciais que tem na composição, e eu junto esses óleos essenciais, eu vou ter o mesmo resultado? Não. Mas não são os mesmos óleos essenciais? São. Mas, gente, entende uma coisa. Eu falo bastante do óleo de cipreste, porque ele é um óleo essencial que tem mais de 300 componentes químicos, e aí imagina, cada um com sua ação e seu benefício, até estudar o que cada um deles faz sozinho, e depois juntar 1, 2, 3, até todos juntos, para entender tudo que o óleo faz, é onde eu falo que a ciência ainda é um bebê diante da maravilha e da potência que são os óleos essenciais. A Doterra, ela tem um centro gigante, onde ela tem equipamentos de ponta, de última geração, de alta tecnologia, com os melhores cientistas do mundo, cada um em sua área, ali dentro, estudando, pesquisando e testando as proporções exatas de cada óleo essencial para atingir o máximo de resultado. Então, quando a gente pega um mix, um blend da Doterra, por exemplo, deixa eu ver quem que está aqui, é o meu querido Evolve, tá? Aqui a gente sabe que tem jasmim, tem sândalo, tem toranja, tem um monte. É só misturar? Não.
Eles fizeram todas as combinações possíveis, com todas as doses possíveis de todos os óleos essenciais que tem aqui dentro, para descobrir qual delas é a que traz a maior potência em resultado, que é o objetivo desse mix. Entende a diferença? Então, não é só pegar óleo essencial e misturar. Existe muito estudo, são anos de estudo, existe muita tecnologia, existe muita ciência por trás, tá? Então, o Meta Power, ele é sim um mix, um blend, uma mistura de óleos essenciais, que na sua composição, concentração exata, específica, patenteada, não adianta, a gente não sabe, é segredo industrial, isso é patenteado, é só a Doterra que sabe essas proporções exatas, elas vão atuar no nosso organismo trazendo energia e vitalidade, estimulantes, vão melhorar o nosso foco, a concentração, a oxigenação do nosso cérebro, tá? Trazer, melhorar a memória, inclusive a termos de doenças degenerativas, de doenças neurocognitivas, também vão trazer esse benefício. Vai estimular o nosso metabolismo, vai fazer ele ser mais rápido? Não somente, vai fazer ele funcionar melhor. Se ele funciona melhor, ele é mais potente. Isso quer dizer que também vai eliminar a toxina? Também. Isso quer dizer que também vai controlar os níveis de açúcar no sangue? Também. Tudo aquilo que desequilibra o nosso metabolismo, esse conjunto de óleos essenciais dentro do Meta Power vai fazer o seu melhor, contando com a nossa ajuda, que a gente esteja fazendo a nossa parte para trazer o nosso corpo para a homeostase, que é o equilíbrio e o funcionamento perfeito do nosso organismo como um todo, tá? Vai atuar também no nosso sistema imunológico, além de fortalecer o nosso sistema imunológico, tem uma ação antioxidante muito potente, né? Então, nossas células não enferrujam, tem propriedades antimicrobianas, propriedades antivirais, que vão fortalecer e proteger o nosso organismo, tá? Então, como eu já tinha dito, os produtos, né, que fazem parte dessa fase 1 é o blend metabólico, que é o óleo, né, o vidrinho do óleo essencial, e o Metabolic Blend Soft Gels, que é o que vem em cápsulas. Aqui eu trouxe, tá, a composição que tem neles, que são os óleos essenciais que vêm, e o que tem na sua composição, e as propriedades principais de cada um, né? Se eu fosse trazer todas as propriedades, essa aula teria umas 200 páginas. Então, fiz aqui um resuminho de cada óleo essencial que tem lá, e sua principal função dentro do organismo. Lembrando que existe aqui uma combinação perfeita, tá? Não adianta a gente, na nossa expertise, né, querendo dar o pulo do gato, vai lá e falar, tá bom, eu vou lá pegar hortelã-pimenta, tangerina, gengibre, canela e vou enfiar tudo na boca e tá tudo certo, não preciso de mais nada. Não funciona desse jeito, tá? Outro produto, e aqui a gente entra na parte onde eu falei que a Doterra trouxe para a gente também a questão da nutrição, que ele entra na fase 2, tá? É o Fiber Up. Então, vamos pensar o seguinte, a fase número 1, que é o nosso blend, né? O Meta Power. Ele vai equilibrar o nosso metabolismo, então ele vai eliminar toxinas, ele vai evitar, né? Ele vai controlar a liberação de açúcar no nosso sangue, ele vai ajudar o nosso metabolismo, ele vai trazer mais oxigênio para o nosso cérebro, ajudando o nosso foco, a nossa concentração, a nossa memória, a gente ter mais energia, vitalidade, né? A gente ter mais disposição física, disposição mental. Então, ele vai dar uma agilizada no processo, vamos dizer que ele é o combustível aditivado, tá? A fase 1 é você pegar lá o combustível aditivado de melhor qualidade, não, tem um melhor ainda, que é a fase 3, mas foi lá e pôs no seu carro. A fase 2, lembra que eu dei o segundo exemplo, que eu falei, não adianta também a gente colocar o melhor combustível se o carro não tiver a manutenção adequada? O Fiber Up, ele é uma mistura, é um suplemento alimentar, tá? Que ele contém fibras solúveis, insolúveis, que além do benefício que a gente já conhece das fibras, que é manter a nossa regularidade intestinal, manter a nossa saúde digestiva, né? Ele tem também o benefício dos óleos essenciais associados, e eles vão ajudar no controle da nossa fome, tá? Nosso intestino, através de mensagens que o nosso intestino envia para o nosso cérebro, a gente libera ou bloqueia enzimas, né, que acionam ou inativam a fome. Outra coisa que esse produto também vai fazer, que é importantíssima, ele vai reduzir os picos de glicemia, tá? Então, o que são os picos de glicemia? A pessoa não precisa ser diabética para ter um pico de glicemia, tá? Qualquer pessoa passou um tempo prolongado em jejum,
fez uma refeição onde só tem carboidrato, principalmente se for refinado ou desses carboidratos porcaritos, né? Que são os pães, enfim, eu brinco, né? Os pós brancos que tem por aí, aquilo vira açúcar muito rápido no nosso corpo, é praticamente instantâneo. Então, aquilo vai ser convertido em glicose muito rápido, aquela glicose vai ser jogada na nossa corrente sanguínea, a glicose vai para onde? Lá para cima. Aí o corpo vai desesperado lá, aciona o pâncreas, porque não pode ficar, a glicose, presença de glicose na corrente sanguínea é tóxica para os nossos órgãos, tá? Não pode. A glicose, presença de glicose no nosso sangue, ela deterioriza os nossos órgãos, tá? Tem um outro nome feio aí que eu não vou nem falar, mas tem um nome científico, né, um nome técnico para isso, desse processo que a presença da glicose no sangue faz nos nossos órgãos. Então, não pode ficar. É como se estragasse, entendeu? Dá defeito. Então, vai a insulina correndo lá naquele monte de glicose, mas não fez um pico, não está lá em cima a glicose, então o pâncreas libera quanto? Um montão de insulina. Que aí vai lá, pega aquela glicose que estava lá em cima e faz, ó, derruba. Aí a pessoa que estava com uma hiperglicemia faz uma hipoglicemia e aí sobra insulina, que aí vai liberar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí a pessoa tem mal-estar, gente, vira uma bagunça. Imagina só esse sobe e desce de açúcar no sangue, a bagunça que vira, não vou precisar trazer mais detalhes, só imagina, né? Então, o que que o MetaPower faz? A fibra, ela, na presença de fibra no nosso intestino, o carboidrato, o açúcar, ele vai ser liberado mais lentamente. Isso não quer dizer que pode enfiar o pé na jaca, tá? A gente continua devendo ter os estilos de vida e os hábitos saudáveis da mesma forma. Mas, né, naqueles momentos que você come, às vezes, né, a gente vai comer uma pizza ou na alimentação normal, a presença da fibra no nosso intestino faz com que a absorção e a liberação desse carboidrato, que vai virar açúcar, seja mais lenta. Então, o nosso corpo não faz pico, tá? Consequentemente, se não tem pico de glicemia, o nosso corpo também vai liberar a quantidade normal de insulina, que vai trazer aquele açúcar, aquela glicose para o equilíbrio, que vai liberar a quantidade normal de cortisol e tudo vai acontecer como deve acontecer. Esse é só um dos benefícios dessa fibra, né? Quem já acompanhou alguma das minhas aulas aqui de sistema digestivo, deve lembrar que eu falei que a gente tem mais ou menos 9 metros de intestino aqui dentro da pancinha, né? Então, é tubo pra caramba, e o nosso intestino, ele é cheio de dobrinhas, que a gente chama de vilosidades e microvilosidades. E além de dobrinhas, cada dobrinha dessas tem como se fossem franjinhas. Imagina dedinhos de luva, assim, ó, tudo grudadinho lá, assim, ó, mexendo, que a gente chama de cílios intestinais. Se a gente desdobrar o intestino, pegar, esticar os 9 metros e abrir ele e for desdobrando, ele alcança uma área de 42 metros quadrados de extensão. Uma quadra de tênis. Então, eu convido vocês a imaginar a quantidade de tranqueira que cabe armazenada e escondida entre essas dobrinhas no nosso intestino. Então, por mais que a gente procure se alimentar de forma saudável, a gente está exposto a toxinas a todos os momentos. Em algum momento, a gente come uma coisa ou outra. E a gente sabe que, mesmo o alimento saudável, ele também vira uma matéria orgânica em decomposição. Então, gente, isso quer dizer que de vez em quando a gente precisa limpar a bagunça. Sabe o famoso detox, que eu também sempre falo? Então, é para limpar essa bagunça. Mas nem sempre é fácil, porque não tem um monte de dobrinha? Tem, né? Então não é tão simples, não é qualquer coisa que passa ali que remove essa sujeira, remove superficialmente. Mesmo as fibras comuns, quando a gente come legumes, verduras, uma fruta, ela tem fibras, vai fazer essa limpeza, mas vai fazer o que ali? Nessas franjinhas que estão mais expostas ali, mas ali no meio mesmo a coisa fica. Essa fibra, ela tem algumas gomas e que a intenção é exatamente virar uma goma, é como se fosse um chiclete, que tem uma propriedade nela que vai grudar nessa matéria orgânica em composição e nessas tranqueiras que tem ali nessas dobrinhas. Então, a hora que ela chega lá no intestino, ela gruda. Já viu o chiclete grudar na roupa? Vai fazer a mesma coisa. E aí o nosso intestino ele se movimenta, que é o que a gente chama de movimentos peristálticos. Então, conforme tem o movimento dessas franjinhas e do nosso intestino, essa goma, ela vai descolando da superfície. E a hora que ela descola, ela leva junto toda essa sujeira que estava entalada ali no nosso intestino, elimina nas fezes. Então, a gente passa a ter um intestino limpo.
O carro está com a mecânica boa, está com a mecânica funcionando, sem vazamentos, lubrificado, com nada entupido. Porque o nosso intestino, ele é o local onde acontece praticamente toda a absorção dos nossos nutrientes, tá? O nutriente, quando a gente fala em nutrição, a gente fala em 4 fases. A ingestão, que é o engolir, a digestão, que acontece no nosso estômago e no nosso intestino, a absorção, que é esses nutrientes, depois de quebrados no nosso estômago, no nosso intestino, eles são absorvidos e jogados para a nossa corrente sanguínea, e a assimilação celular, que é a parte mais importante da nutrição, que é quando esse alimento entra para dentro da célula. A grande maioria dos suplementos que a gente encontra no mercado, principalmente sintéticos, eles comprometem a 4ª fase da nutrição. Então, a gente ingere, digere e absorve, mas a gente não assimila essa nutrição, esse alimento não entra para dentro da célula. Ou seja, não adianta porcaria nenhuma. A gente faz xixi e cocô vitaminado, mineralizado, sei lá, certo? Então, o Fiber Up e todos os outros suplementos da doTERRA, eles foram formulados com uma tecnologia que garante a 4ª fase da nutrição. Ou seja, que esse nutriente vai ser reconhecido por essa célula e vai entrar dentro da célula, fazendo com que a 4ª fase aconteça e que a célula realmente seja alimentada. E se a gente limpou o intestino, essa absorção vai ser muito melhor, muito mais efetiva, e esse alimento que vai chegar lá na célula vai chegar com sua total qualidade, porque ele não foi comprometido no trajeto. Sabe, igual a nossa comida, que eu falei que o solo é pobre, mas aí ela é mal transportada, mal armazenada. Então, não adianta a gente ingerir o melhor suplemento que existe, mas se o intestino está todo inflamado, todo sujo, todo cacarecado, que esse nutriente ele vai passar? Parte dele vai passar, outra parte vai se perder. Mas a parte que passou, ela vai carregar junto umas tranqueiras que não eram para ir. Então, esse alimento que era para ser top blaster, né, esse suplemento que está chegando na célula, ele vai ser meia boca. Mas é porque ele não é bom? Não. É porque o nosso carro, nosso corpo, nosso intestino está sujo. Então, o Fiber Up vai limpar o intestino, além de controlar essa questão da glicemia, tá? Então, aqui já disse, tem fibras solúveis, insolúveis, são 7 tipos de fibras, tá? Tem goma guar, são essa misturinha aqui, ó, que faz esse chiclete potente que vai levar essa tranqueirada fora, tá? Então, aqui, ó, uma coisa que eu falei na última aula, muitas pessoas têm a mania de ser os sabidos, dos ler os rótulos, e aí olha isso daqui, ó, polidextrose, ou dextrose, ou qualquer um que a gente vê muito em fibra também, que é a... Ah, agora eu esqueci, é uns trose desse da vida, que na última aula eu lembrei e falei, mas agora me deu branco. E aí a pessoa associa esse final aqui, ó, a açúcar. Tudo bem? Ok, sacarose, né? Glucose, frutose, quer dizer açúcar. Mas quando a gente está falando de fibra, lembra que eu falei de fibras insolúveis? Essa polidextrose, essas oses, quando a gente está falando de fibra, elas são o que a gente chama de fibra resistentes, ou seja, elas não são metabolizadas. Então, isso aqui não vai virar açúcar no nosso corpo, tá? Ele vai limpar. E não, ai, mas tem dextrose, eu não posso tomar porque eu vou fazer, eu sou diabético. Já me perguntaram, diabético pode tomar? Pode, mas tem dextrose. Gente, é fibra, tá? Não é açúcar. É na versão inativa, não vai, é insolúvel, não vai ser absorvido pelo nosso corpo. Então, me ajudem a passar essa informação. Se alguém perguntar, isso aqui tem açúcar, vai fazer mal para diabético? Não. Ah, então o diabético não precisa perguntar para o médico? Precisa, porque o médico é o responsável pela saúde dele, ele tem uma situação, então a gente precisa ser ético e a gente sabe que a gente tem que pedir orientação médica sempre. Mas não há de ser por causa da bendita da polidextrose, ok? Sorbitol, goma base, os aromas naturais, que a gente já falou dos óleos essenciais tem lá, vão fazer essa mistura aqui para fazer essa potência que eu falei ali. Eu antecipei a tela, né? Então já falei aqui, vai reduzir a absorção de carboidratos, vai manter a energia, porque assim, o açúcar, né, os carboidratos, eles são fontes de energia, mas se ele é liberado de uma vez, a gente tem pico de energia e depois
acaba a energia, porque fez um pico e depois teve uma queda. Então, a gente tem muito e depois não tem nada, né? Quem tem tendência, está começando a ter um desequilíbrio da glicemia, acontece muito. A pessoa almoça ou janta e depois que almoça dá aquela leseira, aquela moleza que a pessoa parece que está desligando. Isso é sintoma de picos de glicemia, é sintoma de desequilíbrio no metabolismo da glicose. Precisa observar. O normal é nós nos alimentarmos e continuarmos felizes, saudáveis, bem dispostos e ativos, e não querer morrer encostado no barranco porque perdeu energia, ok? A fibra também, ela vai atuar no controle do colesterol, né? Então, vai fazer o equilíbrio e vai diminuir a absorção, porque parte da gordura ruim, né, que a gente fala que é o LDL, essa fibra vai se aderir naquele grude que a fibra faz, né, naquele bolo que ela faz ali para eliminar do intestino, ela vai pegar também a gordura ruim, que é o LDL, e ela tem afinidade por esse tipo de fibra. Então, essa fibra vai grudar, o bonitinho, e vai eliminar nas fezes. Pessoas que ingerem muita gordura, não se assustem se vocês começarem a tomar o Fiber Up e forem fazer o número 2 e vocês verem umas bolinhas de gordura na água do vaso. Tá tudo bem, sinal que o produto está funcionando, ok? Já expliquei que vai liberar a sujeira, já expliquei até como, fortalece o sistema imunológico, controla a alimentação. Fome, a gente tem o nosso sistema digestivo, vamos pensar assim, se ele está cheio, de estômago, intestino, manda mensagem que tem comida, que está saciado. Esvaziou, está com fome. A fibra, ela, além de aumentar de tamanho, né, porque ela vai absorver ali aquela coisa toda, então ela vai ocupar mais espaço dentro do nosso intestino, que vai dar uma sensação de saciedade, vai parecer que o intestino está cheio, ela também ela é digerida e eliminada mais lentamente. Então, essa sensação de saciedade permanece por mais tempo. Não é remédio para emagrecer, não é remédio para tirar fome. Graças a Deus, a gente vai continuar sentindo fome, a gente vai continuar querendo comer, só que isso vai ser de uma forma mais tranquila e sem picos, tá? E se ela controla os picos de glicemia, se ela controla o colesterol, se ela controla a fome, é normal que ela ajude a melhorar a composição e regular a gordura corporal, ou seja, vai ajudar no emagrecimento. Então, o MetaPower, ele não é um produto para emagrecer. Ele é um produto que vai fazer o seu corpo funcionar no máximo da potência e que, por consequência, por funcionar bem, você vai emagrecer. Entende a diferença de um produto para emagrecer com um MetaPower? E agora, gente, esse aqui é o nosso astro principal, fase 3, MetaPower Advantage. Gente, sensacional. Essa história de que a gente envelhece, se a gente pensa nos avanços da ciência e no MetaPower Advantage, a gente entende que ela pode ser só uma história, tá? Não necessariamente isso precisa acontecer assim tão rapidamente, tá? Conforme a gente envelhece, pelos maus hábitos e por tudo que acontece dentro do nosso organismo, a nossa função metabólica vai sendo comprometida e, por consequência, a gente vai tendo menos energia, vai acumulando peso, nossa composição corporal muda, ou seja, a gente perde massa muscular, a gente ganha gordura, a gente vai perdendo a memória, foco, concentração. É aquilo que tende as pessoas falarem assim, ah, é da idade, já está com tantos anos, é isso que acontece, é veieira. Não é. É perfeitamente possível chegar aos 80, 90 anos de forma saudável, ativa, cognitivamente saudável. Isso depende de nós, tá? E eu estou dando para você, agora, nesse momento, uma excelente opção que vai dar uma força gigantesca para que, se você quiser, você consiga fazer isso. Envelhecer de forma saudável, tá? Então, ele foi desenvolvido para atingir o melhor funcionamento das nossas células e dos nossos órgãos. Quais? Todos. O nosso corpo inteiro. Claro, como eu falei aqui, combinado com escolhas saudáveis de estilo de vida. Quem acompanha minhas aulas, que acompanhou a saga lá, né, do sistema por sistema, lembra que a gente falou do intestino, que inflama, que vai toxina para o organismo, e a última consequência antes das doenças foi o quê? O estresse oxidativo, que vai danificar os nossos órgãos, e aí é onde vão aparecer as doenças crônicas, degenerativas, autoimune, enfim. Este produto, ele inibe, dentro da nossa colaboração, o estresse oxidativo. Então, ele protege as nossas células e os nossos órgãos de envelhecerem. Simples assim.
Lembra a história da genética e da hereditariedade que a gente sempre fala, e que quando eu trouxe essa aula, eu comentei que com os avanços dos estudos na genética, descobriu-se a epigenética e a nutrigenômica, que são estudos que mostram que o nosso estilo de vida e a nossa alimentação influenciam diretamente a nossa capacidade de desenvolver ou inibir doenças? Pois é. A epigenética é a que diz isso. Então, embora você tenha o gene de uma doença X, seja um câncer, uma diabetes, uma hipertensão, você pode ter um estilo de vida e uma alimentação de tal forma que você nunca vá ativar aquele gene e que você não vá ter essa doença. E aí é onde eu falo, Ana, qual é a alimentação que desativa os genes patogênicos? Legumes, verduras, frutas, alimentação natural, alimentação que vem da terra. Quais são as alimentações que ativam os genes? Açúcar, farinha, carboidrato, produtos refinados, industrializados, embutidos, blá, 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 tá? Então, é assim, imagina um interruptor de luz, acende, apaga. A alimentação vegetal, né? As coisas que vêm da natureza, apagam. As coisas industrializadas, acendem. Este produto, ele tem uma enzima chamada MNM, que está na próxima tela, que é a principal propriedade desta enzima, eu vou até mudar de tela, porque ela deve estar aqui em algum lugar, aqui é bonitinha, ó, NMN. Eu sempre enrolo a língua para falar ela. Que vai agir nessas outras enzimas aqui, com esses nominhos que eu trouxe a abreviatura e que a gente não precisa decorar. Mas qual que é a função dessa enzima? Exatamente a função dessa alimentação dentro da epigenética, que é desativar no nosso organismo os genes patogênicos. Então, se a gente tiver um estilo de vida saudável, associado ao que a gente já sabe, e ainda com este produto, um dos benefícios que ele vai trazer é ajudar a manter os nossos genes de doenças inativos, tá? Esse produto, ele também tem o resveratrol. O resveratrol, ele é muito conhecido por causa da uva. Sabe aquela, até cardiologista recomenda, um cálice de tinto seco após as refeições, uma vez ao dia, é por conta do resveratrol. Ele é um potente antioxidante. Ele também vai trabalhar inibindo esse estresse oxidativo. Ele é um revitalizante do sistema cardiovascular. Então, imagina, todo o nosso sistema cardiovascular, coração, circulação, isso acaba atingindo também o nosso cérebro, porque se a gente não tem um funcionamento cardiovascular adequado, a gente não leva oxigênio para o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, sim, ele é atingido. Nosso poder cognitivo, sim, ele é atingido por um sistema cardiovascular deficiente. E o resveratrol, ele é um tônico, ele é um otimizador, ele é um mecânico do nosso sistema cardiovascular. Tá? Então, você vai ter, ele previne também vários tipos de infarto, câncer, derrame, aneurismas, tá? Porque ele vai atuar também no acúmulo de placas de gordura nas artérias, enfim, vai fazer com que a gente tenha um sistema cardiovascular saudável, tá? E agora, não mais importante, que é o que todo mundo falava, né? O Mega Power tem colágeno. Olha para você ver, o colágeno aqui, apesar de ainda ser Up Blaster, ficou em terceiro em nível de importância. Mas não menos importante, né? O colágeno, gente. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que tomam... Ah, eu tomo colágeno hidrolisado. Eu consumo gelatina. Colágeno é uma proteína. A proteína é uma casa. Imagina uma construção onde a proteína é uma casa. Você pegou os tijolos, foi lá e construiu a casa. Que casa? Você que desenhou, você que montou. Cada combinação de tijolo dá uma casa diferente. Cada combinação de aminoácido, que é o tijolo, dá uma proteína diferente, que é a casa. Quando a gente engole uma proteína, o colágeno hidrolisado, por exemplo, que é o colágeno já em formas de tijolinhos para facilitar a digestão, você tem lá na sua barriga um monte de tijolinho solto. E não necessariamente o seu corpo vai construir a casa colágeno. Ele vai construir a casa que ele precisar mais, porque a gente tem uma carência de nutrientes. Então, se aquele aminoácido que está lá, ele for mais importante para construir outra proteína que não o colágeno, não tenha dúvida, o seu corpo vai fazer outra proteína e não colágeno. Então, ingerir colágeno hidrolisado ou qualquer tipo de colágeno que seja aminoácido não é garantia de construir colágeno após a digestão. Outra questão, existe um fator chamado biodisponibilidade. Que caramba é isso, Ana?
É a capacidade que esse nutriente tem de se tornar disponível para... Lembra da quarta fase lá da nutrição, que é a assimilação, que é entrar na célula e fazer efetivamente a nutrição? Então, isso é a biodisponibilidade. E a maioria dos colágenos, por serem de origem animal, eles têm baixa biodisponibilidade. Então, a gente ingere, mas o nosso corpo não consegue aproveitar quase nada dele. Diferenciais do MetaPower. Além de ter 9 tipos diferentes de colágenos, esses colágenos eles já vêm em forma de tripeptídeos de colágeno. Imagina que essa casa ela foi desmanchada como um quebra-cabeça. Não desmanchou todos os tijolos, desmanchou por partes, aonde fez um bloco como se fosse um quebra-cabeça, que a hora que tiver que construir a casa de novo, a única forma de montar essa casa de novo é formando o colágeno. Tá? Então, quando a gente ingere tripeptídeos de colágeno, obrigatoriamente o nosso corpo, após a digestão, ele vai reconstruir a proteína colágeno. Então, isso garante que nós estamos tendo colágeno disponível para o nosso corpo. E, através da tecnologia e dos avanços da ciência que a Doterra tem, tá? Esse colágeno, ele tem alta biodisponibilidade, ou seja, a Doterra tem uma tecnologia na formulação deste produto que garante que o colágeno que a gente ingere vai ser colágeno dentro da nossa barriguinha e no nosso corpo e vai conseguir entrar dentro das células, cumprindo a quarta fase da nutrição, que é a assimilação celular e fazendo todo o resultado possível, tá? Normalmente, nós vemos colágeno tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, pele, cabelo, viçosidade, firmeza. Tipo 2, ossos, articulações. Aqui tem 9 combinações de colágenos diferentes. Então, isso vai muito além de músculos, ossos, articulações, sistema cognitivo. Vai muito além do que a gente consegue imaginar. E eu gastaria mais umas 3 horas para explicar tudo isso. Mas acho que já deu para entender o que é esse produto, né? E ainda não é só esse, é tudo. Então, gente... Tudo que a gente já sabe, mais os óleos essenciais que a gente tem em mãos, mais este produto, sim, é possível a gente envelhecer de forma saudável. Aqui eu trouxe, né, os benefícios, envelhecimento saudável, 9 tipos de peptídeo, vitamina C, tá? Gente, outra coisa, gente, tem pessoas que às vezes ingerem colágeno, mas tem carência de vitamina C. O colágeno, ele depende da vitamina C para ser absorvido, assim como, por exemplo, o cálcio depende do magnésio. Entende? Então, o produto ele é completo, ele já tem o nutriente, já tem as vitaminas e os minerais necessários para que esse produto ele seja absorvido, digerido e conduzido e assimilado, tá? Porque são processos diferentes, e a gente tem vitaminas, minerais, enzimas, que elas agem em cada fase, né? Então, tem a fase da digestão, depois que digeriu, a gente precisa de um grupo de nutrientes que vai transportar aquele outro nutriente para as células, a gente precisa de um outro, que no caso é a vitamina C, que vamos dizer assim, que vai abrir a portinha da célula para ele entrar, tá? Então, o produto, ele é completo, então ele vai ajudar em todas as funções que a gente já sabe do colágeno e mais algumas. Aqui eu trouxe os benefícios daquelas enzimas, sugestões de uso. A fase 1, pelo menos 2 vezes ao dia, até 3 vezes ao dia, após as refeições. Fase 2, fibra, antes das refeições. A intenção é deixar o nosso intestino preparado para poder receber o alimento sem fazer picos de glicemia, para que aquilo possa ser absorvido mais lentamente. Então, fibra antes. E o MetaPower, uma vez ao dia. Normalmente a gente toma ali no café da manhã ou no horário que for mais confortável para você, tá? E você já vai ter todo esse aporte aí. Aqui são as coisas que ele não tem, que normalmente o pessoal pergunta. Para dúvidas e a nível de informação, aqui tem a composição dele, tá? Os óleos essenciais que fazem parte dele. E aqui eu trouxe uma reflexão que eu quero que vocês pensem. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or
get old with disease. It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Como você gostaria de Change passar your os últimos future 10 anos at da sua vida. makehealthlast.ca. E essa é a reflexão e a pergunta que eu deixo para vocês hoje, tá? Aqui eu trouxe produtos associados ao estilo de vida saudável e aos óleos essenciais que a gente já conhece, que podem te ajudar a atingir os seus últimos 10 anos de forma saudável. Mas isso é uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio. A escolha está em nossas mãos, a decisão é nossa. Agora eu trouxe, deixa eu ver se eu vou conseguir. Muita gente fala que não é possível, né? Esta aqui é uma fisiculturista que ela resolveu, deixa eu ver se o vídeo vai passar, mudar de estilo de vida aos 60 anos. Aqui nesse vídeo ela tem 80 anos, aqui, foi. Gente, essa mulher tem 80 anos, ela foi sedentária até os 56. Ela começou a se exercitar aos 56 anos e aos 80 anos ela entrou como fisiculturista mais velha do mundo para o Guinness Book, para o livro dos recordes. E aí, qual a nossa desculpa hoje?